Sejam muito bem-vindos, esse é o Conectados. Aqui nós apresentamos diversos profissionais para se conectarem e também para fazerem negócios, né? E você que já conhece aqui o Conectados, hoje estou recebendo o Luciano Souza, que é estrategista digital, é vendedor e também é gestor criativo. Ele é proprietário da Let's Sale, aceleradora especializada no marketing digital. E vamos falar hoje sobre as suas habilidades, Luciano, em transformar estratégias de marketing em crescimento real. Você já atendeu aí mais de 100 empresas em diversos setores e eu quero conhecer hoje as estratégias que você traz para o mundo dos negócios. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Lu. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu venho aprendendo cada dia mais. Ah, bacana. Bom, eu falei direitinho aqui que a Let's Sale é uma aceleradora, é isso? Sim. Na verdade, a Let's explique. Sale surgiu de um projeto junto com o João Marques Ernesto, que é meu sócio. Tá. Ele é fundador do movimento Marketing que Vende, ok? Então, ele criou uma metodologia a partir da experiência dele. É um cara com muita experiência e muito resultado. E aí, ele faz uma consultoria com as empresas. De acordo com essa consultoria, quando a gente está montando um time, nós sentimos a necessidade de contratar profissionais e ter algum braço para solucionar dores como tráfego, treinamentos, automações, coisas que às vezes nós tínhamos que buscar no mercado e era difícil ter parceiros para isso. Aí juntou a expertise dele com a minha e nós criamos a Let's Sale, que tem o objetivo real de gerar vendas, que é a nossa especialidade. Eita, coisa boa, hein? Bom, a sua jornada começa no mundo das vendas, mas você fez uma transição ali no meio do caminho para o marketing e também para operações, né? Como que essa transição aconteceu e o que te motivou a seguir essa nova trajetória, Luciano? Perfeito. Eu comecei como vendedor, eu fui vendedor porta a porta. Sério? Então, eu vendia Vivo Fibra, uma venda mais agressiva, uma venda de impacto. E assim, eu não tinha a perspectiva de ser vendedor, trabalhar com marketing ou com vendas. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma facilidade com a comunicação e tive um bom gestor. Ele falou, cara, tem técnica. Se você fizer isso, você vende mais. Se você seguir esse processo, esse script, se conectar com as pessoas. E de alguma maneira isso foi intuitivo, foi até fácil para mim quando ele me mostrou. Eu comecei a executar e tive resultado. E a minha equipe era uma equipe jovem, uma equipe engajada e a equipe performou. Então, aquele clima de vendas, aquele clima de bater metas foi muito legal pra mim. E ali me deu um propósito que eu não tinha, sabe? Uma visão. Poxa, eu me identifico com isso aqui e a partir de agora eu sou uma nova pessoa, eu sou o novo Luciano. Então, eu entrei nesse universo das vendas, me apaixonei. E aí, como eu conheci marketing? Eu conheci o marketing antes da pandemia, curiosamente. Eu comecei a trabalhar ali vendendo alguns imóveis com alguns amigos e eu comecei a cuidar das redes sociais dessa galera, fazer algumas artes. Então, ainda sem conhecimento técnico, sem conhecimento estratégico, mas funcionou. Eu achei muito legal essa parte criativa, de você ter a parte criativa, ter a parte dos dados e gerar resultado final de vendas. Foi assim que eu entrei nesse mercado de marketing, meu primeiro passo ali, basicamente. Que bacana! Bom, você tem uma experiência ampla em vários setores, né? Porque você trabalhou com telecomunicações, trabalhou com marketing digital e também atua hoje no mercado imobiliário, né? Como que essas experiências mudaram a sua abordagem de estratégia atual, Luciano? Perfeito. Para todos os mercados, existem algumas coisas em comum, tá? Que é basicamente você ter um bom produto, uma boa oferta, independente de ser um produto ou um serviço, principalmente comunicar ele bem, é você entender quem é o seu perfil ideal de cliente, nós chamamos aí de ICP, Ideal Customer Profile, que é o perfil de cliente que compra o nosso produto. Então, isso para todo mundo é igual, isso não muda. O que muda é a forma de se comunicar. E aí, trabalhando em diversos mercados, tiveram aqueles que eu me destaquei e aqueles que eu não fui muito bem. Isso me ajudou a me entender naquilo que eu sou melhor, mas principalmente conseguir transitar ideias um pouquinho mais disruptivas de um mercado para outro. Porque, por exemplo, se você trabalha só no mercado imobiliário, você tem ideias que são oriundas apenas do mercado imobiliário. Mas quando você tem uma referência, por exemplo, sei lá, do mercado automotivo, que é um mercado muito diferente, não quer dizer que você vai adaptar uma estratégia, mas às vezes algum insight ele vai mudar um pouquinho. Então, o que fez diferença para mim foi, transitei em vários mercados, entendi quais eu era bons e quais eu não era, e peguei algumas ideias, insights e consegui levar para outros. Então, acho que foi a parte mais legal para mim. Puxa, que bacana. Bom, em 2021, você liderou a área de marketing de vendas de uma rede varejista. Eu acho que isso é bacana, né? E você teve um resultado de crescimento de 360% em 6 meses. Cara, é muita coisa, né? Quais foram os principais fatores que levaram você para esse sucesso, na sua opinião? Legal. Alguns fatores. O primeiro é a oportunidade. A oportunidade, ela aparece para todos em situações diferentes. Então, por exemplo, uma oportunidade de mercado. As pessoas queriam comprar, muitas pessoas compraram muito nesse período. Nós tivemos ali um facilitador financeiro, uma empresa de crédito liberou uma condição de crediário para nós que foi a oportunidade do momento. Outro ponto,
uma equipe engajada. Nós tínhamos uma equipe jovem, que estava num ambiente dinâmico. Então, por ser uma equipe jovem, eu era um líder jovem, sem experiência, sem metodologia, mas todo mundo se conectou e fez isso funcionar. E o mercado digital. Nós conseguimos adaptar ali um processo de vendas através do digital, onde nós captávamos os leads que compravam sofás, compravam camas. Então, nós captávamos esses leads através do digital. Foi um momento que funcionou muito bem aquela estratégia e, obviamente, o nosso time estava preparado para converter. Era um time com visão de vendas. Isso foi muito legal. Então, a gente conseguiu ter esse crescimento. Então, a gente, em um período de 3, 4 meses, a equipe também cresceu, porque nós precisávamos de uma equipe para atender essa demanda. Então, foi um momento muito legal e muito especial na minha vida e na minha carreira. Ah, legal. E você está falando aqui, mas às vezes tem momentos na vida que a gente acelera o processo, né? Esse foi um desses momentos, né? Que você acelerou o processo. Foi, porque essa empresa, ela começou como um cliente meu. Então, na época, eu não fazia gestão de tráfego, que é um dos principais serviços quando nós pensamos no digital, a nível de solução empresarial, que vai dar resultado. Então, não era uma coisa que eu dominava, que eu já fazia. Eu tinha uma noção, mas naquele momento a empresa realmente precisava disso. E aí tem que resolver, então eu vou dar um jeito. Eu assumi esse compromisso comigo e com a empresa. Então eles eram um cliente, e aí por ser um cliente eu recebi essa oportunidade, essa proposta de me tornar, obviamente, parte da equipe. Fez muito sentido a nível de crescimento profissional. Eu aceitei e foi um divisor de águas, porque eu liderei time, eu tive que vender também, entende? Tive a oportunidade de contratar, então diretamente eu contratei mais de 10 pessoas diretamente, mesmo não tendo muita experiência. Mas isso que eu falo sobre oportunidade, foi uma oportunidade para o negócio, uma oportunidade para o Luciano como pessoa e como profissional, porque você pega uma responsabilidade, você tem que amadurecer e tem momentos que você não tem para onde correr e nem como chorar. Eu tenho que resolver isso. Então foi muito legal e transformador para mim. Ah, que bacana. Bom, você fala muito da importância de processos estruturados em vendas. Quais são os pilares fundamentais para criar uma operação de vendas eficiente, especialmente hoje para pequenas e médias empresas? Perfeito. Quando a gente fala em processo de vendas, uma coisa muito interessante, Lu, é a gente pensar assim, por exemplo, a primeira figura ali, o nosso primeiro cliente é o cliente interno, que é o nosso time, nosso vendedor. Então, o que eu preciso para ter esse processo? Eu tenho que ter uma boa remuneração variável, senão eu não vou conseguir trazer gente boa como eu espero. Esse é um ponto. Preciso ter treinamento. Se eu não tenho treinamento constante, eu não consigo replicar esse método, transformar os meus vendedores naquilo que eu espero. Então, esse alinhamento é muito importante. Então, a remuneração, treinamento. E um script mesmo, um processo interno que cada empresa tem, que nós chamamos inclusive de playbook, que é basicamente, nesse playbook eu vou estudar o meu produto, o meu mercado, o meu concorrente, o meu cliente, as minhas políticas comerciais, as minhas políticas de bonificação para os meus vendedores. E claro, aplicar isso. E um grande pilar disruptivo é a cultura da empresa. Porque, por exemplo, uma coisa muito comum, existe uma ferramenta chamada CRM, que é a ferramenta ali, é mais que uma ferramenta, inclusive, algumas empresas consideram cultura, Sim. Que é você preencher ali os dados do cliente, a etapa que ele está no processo comercial. Quando você tem isso, você tem controle. Quando você tem controle, você tem gestão. Por exemplo, tem muitas empresas que tentam aplicar, mas os vendedores minimamente não preenchem o CRM. E por incrível que pareça, é uma coisa muito comum. Então, essa empresa, ela tem problema de cultura. Logo, ela tem problema de processo, que se torna um problema de resultado. Então, essa é a grande questão. Então, você precisa de boa remuneração, treinamento e cultura. Olha que bacana. Bom, ao longo da sua carreira, você também atendeu bastante empresas, né? Você coloca aqui que você atendeu mais de 100 empresas, né? Eu queria saber quais são as maiores dificuldades que os empresários enfrentam na hora de escalar as suas operações de marketing e também de vendas. Por incrível que pareça, Lu, a maior dificuldade é saber o que é marketing. Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, o marketing, como todo mercado, o marketing é um mercado em movimento. Ele evoluiu muito rápido. Então, vou dar um exemplo muito simples. Tem uma figura que eu gosto muito de ver, assim, que mostra quanto tempo nós levamos para sair da carroça para o carro. Do carro, nós já chegamos agora no avião, nós já chegamos agora na internet, na inteligência artificial, e é uma transformação muito rápida. Por exemplo, nós que acompanhamos e trabalhamos dentro de operações, nós vemos que a evolução da inteligência artificial é muito rápida. Então, há um mês atrás, ela faria uma imagem sua péssima, que você daria risada, essa é brincadeira de criança. Com os dedinhos tudo torto. Exato, Lu. E hoje você vai ficar assustada, falar, não sou eu não estava nesse lugar. É muito rápido. E o que acontece? As empresas, muitos pequenos empreendedores principalmente, foram empreender por oportunidade e necessidade. Não foram pessoas que talvez tiveram uma cadeira de liderança em uma empresa, não passaram por treinamentos empresariais ou de gestão. Ele pegou, montou um negócio, ele viu uma dor no mercado, precisa de pão aqui, eu vou abrir uma padaria e vou vender.
Ponto. Ele sabe fazer pão, ele é um excelente padeiro, é um cara fantástico, ok? Um médico também, ele não é um profissional de gestão, de negócio, correto? Correto. E aí, em algum momento, ele montou esse negócio, e na hora que ele começou a escalar, ele não sabe qual o próximo passo, porque ele não sabe nem o que é marketing. Por exemplo, quando eu penso em um copo, o copo é tangível, é muito... Todo mundo sabe que é um copo. Você pode pensar em um copo de ferro ou em um copo de vidro, mas é um copo. Marketing não. Para algumas pessoas, marketing é um cara no computador fazendo uma arte, para outras é um cara engravatado fazendo uma negociação. Ele é muito difícil de encontrar na mente das pessoas. Então, essa é a maior dificuldade, saber o que é marketing, saber o que eu preciso fazer para crescer. Essa é a maior dificuldade que os empresários enfrentam hoje, tá? Bom, e a sua experiência no marketing de energia solar, por exemplo, tecnologia, imóveis, como a gente falou aqui no começo, é uma experiência bem diversificada, né? Como que você adapta as estratégias de marketing, então, para diferentes tipos de indústrias, públicos-alvos? É tudo a mesma coisa, Luciano? Ou muda muito a cada base segmento? É a mesma, Lu. Vou dar um exemplo, tá? Nós precisamos de 4 pilares, assim, de modo simples, entendendo aqui, para ter resultado no digital ou qualquer coisa ali, tá? É uma oferta boa, meu produto, meu serviço. É o meu público-alvo, bem entendido. É um bom anúncio. Ok? Um anúncio que gere conexão, que gere desejo, que desperte a dor. Os gatilhos mentais vão ser trabalhados, por exemplo, tá? E por fim, um bom processo de vendas. Isso não muda. E qual a diferença? Por exemplo, um anúncio para imóvel bom é muito diferente de um anúncio para alimento bom. Entendeu? Verdade. Então aqui muda o jogo. O perfil do profissional que cria esse tipo de anúncio, por mais que ele é criativo também, é diferente do que cria o tipo de anúncio para alimento, por exemplo. O processo de vendas de uma casa, por exemplo, ele é muito complexo e oneroso. Tem a questão de financiamento. Então o processo é muito técnico, não só no sentido de venda mesmo, de negociação, quebra de objeção, mas também a nível de produto, do que meu produto pode fazer, do que eu posso fazer a nível de política para vender. Sim. Então aqui é a grande diferença. Mas uma coisa que é interessante, tá? Quando você vai contratar uma agência, um perfil de um profissional de marketing, você tem que entender qual tipo de mercado ele se adapta mais. Entende? Então, por exemplo, o meu perfil hoje ele é muito mais adaptado ao mercado B2B e a produtos de valor agregado mais alto, como energia solar, que tem um processo mais complexo, como o mercado imobiliário, que tem um processo maior. E tem profissionais hoje que são melhores em vendas de impacto, vendas transacionais, que são produtos e serviços que você vai vender mais rápido na internet. Um exemplo simples, o e-commerce, ele é um tipo por mais que é óbvio, fazer um anúncio, ter uma plataforma, mas a estratégia, tudo é muito mais complexa ou até simples, dependendo do que o mercado imobiliário ou o mercado solar. Então, todo profissional pode se adaptar? Pode, mas são perfis diferentes. Com certeza. Bom, você está à frente agora, então, do lançamento da Let's Sail, que promete ser um projeto inovador aí. O que a gente pode esperar dessa iniciativa? Como ela se diferencia de outras soluções do mercado, Luciano? Perfeito. Lu, de Lu para Lu aqui. De Lu para Lu. Lu, o que diferencia nós de outras empresas de marketing é que nós temos um método próprio que é pensado em empresas que querem crescer e sempre analisando a capacidade daquela empresa. Capacidade hoje produtiva de entrega, tá? Você quer crescer, quanto mais você pode entregar daquilo que você está vendendo. Capacidade de time operacional para vender, capacidade financeira daquela empresa para crescer. Então, nosso método pensa em tudo isso, entendendo, obviamente, o planejamento estratégico. Quando a gente fala de planejamento estratégico, de estratégia, é um termo também que hoje ele está muito na boca do povo, todo mundo fala disso. Exatamente. Mas o que é isso? Hoje nós temos um método que é o Marketing que Vende, que foi escrito pelo João Marcos Ernesto, que é o meu sócio, foi CMO da Sales Club, que foi a maior imersão e é a maior imersão de vendas do Brasil. Sim. Então hoje nós trabalhamos com grandes players também, esse é um grande diferencial. Então nós temos cases reais e temos um método que já funciona, um método validado para a gente poder aplicar. E outro ponto, nós não fazemos tudo. Existem empresas hoje que são agências 360, têm as suas valências positivas, claro, mas elas entregam posicionamento, entregam tráfego, entregam brand, entregam diversas soluções. Nós somos especialistas em máquina de vendas, que é criar um processo que vai gerar demanda através da internet e vai alinhar esse processo com o seu time comercial para que isso gere receita, venda. Uau! A gente gosta. Bom, e o que a Let's Sail, então, faz na prática? Você já falou aqui um pouquinho, você já trouxe alguns dados, mas eu queria que você amplificasse isso para a gente entender exatamente como que vocês vão se comportar aí no mercado e o que vocês vão trazer de soluções para a gente. Perfeito, Lu. Nós temos 2 soluções que já estão formatadas, que é muito recente, e uma nova que é lançamento, mas eu vou contar para você no final. Oba! A primeira solução é a gestão de tráfego, tá? Então, nós fazemos os anúncios das empresas. Nós criamos a estratégia de anúncios a partir de entender o teu mercado,
mercado, teu Claro. objetivo, entendemos o teu público, fazemos o teu criativo, que é aquela arte, o vídeo que vai sair, dependendo se você já tem uma agência, alguém que faça para você, né? A gente não se envolve nessa parte, mas nós criamos a estratégia para você. E acompanhamos isso no dia a dia. Então, você terceiriza uma parte da sua operação de marketing. Uhum. Nós não somos a favor de terceirizar todo o marketing. Tem que ter alguém pensando no marketing dentro da sua empresa. Seja um diretor, um gestor, um sócio, é fundamental. Tá. Mas nós terceirizamos essa operação. Essa é a gestão de tráfego. A nossa outra solução é a construção da máquina de vendas. Então, nós vamos fazer um diagnóstico no teu negócio, entender aquilo que você precisa, qual é o teu momento, e criar uma estrutura de anúncios, uma estratégia de anúncios, definir quais são as plataformas que serão utilizadas, definir quais são os indicadores que nós vamos usar para poder metrificar se está dando resultado ou não. A gente monta isso e treina alguém dentro da sua empresa para operar. Então, são para empresas que não querem terceirizar o marketing, mas estão com dificuldade, por exemplo, de trazer alguém sênior. Porque às vezes alguém sênior está trabalhando em uma grande empresa, uma grande agência. A gente fala que gente boa está trabalhando. É verdade. Então, a ideia é, você pode pegar às vezes alguém júnior, alguém pleno que está começando, mas que tem, obviamente, potencial. A gente cria esse processo para você, monta essa máquina e treina essa pessoa para executar. Então, essa é a construção da máquina de vendas. E, por fim, a nossa última solução que nós estamos lançando agora, essa está sendo formatada, então está quentinho, é um pão quentinho aquilo. Isso como é que fala? É o furo de reportagem. É o furo de reportagem, isso aqui, então tem que aproveitar. Que é que nós vamos, obviamente, trazer aqui essa inteligência de IA, tá, para o seu atendimento. Então, ao invés de você ter um SDR, por exemplo, que o SDR é o profissional que faz a qualificação dos leads, tá? É o pré-vendedor que a gente chama. Tá. Ele recebe um lead, por exemplo, para você entender, para um advogado, ele qualifica para entender se esse lead tem perfil para seguir e marcar um horário na agenda dele. Então, ele é o pré-vendedor. Então, por exemplo, fazer esse pré-vendedor ser uma inteligência artificial, que vai responder com voz humana, que vai trabalhar ali, te dando resultados reais e principalmente indicadores. Porque um dos grandes desafios que eu não citei é a falta de indicadores para tomar decisões, para saber se você está acertando ou se você está aprendendo. Porque ali a gente não erra, a gente aprende. Tá. Perfeito. Bom, falando de resultados, então, quais são os principais indicadores de sucesso que você analisa quando você mede a eficácia de uma campanha de marketing, de uma campanha de vendas, Luciano? Perfeito. Existem vários, Lu, mas o principal dele é o ROI, o retorno sobre o investimento. Uhum. Então, a gente faz ali, basicamente, quanto a gente investiu, a gente faz vou até deixar depois compartilhado com o pessoal ali a fórmula, e você consegue saber para cada R$1 que você investiu em mídia, em time de marketing, de vendas, quando retornou. Aí tem o ROAS, que é semelhante ao ROI, mas é voltado a investimento em anúncios. Então, a gente consegue saber, poxa, eu investi... Um exemplo, tá? Vou falar um número hipotético. Eu investi R$10.000 e isso me retornou R$100.000. Então, você tem um indicador hoje que faz isso, que é muito simples, que é o ROAS. E existem diversos. Existem, por exemplo, o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Eu vou pegar ali quanto eu investi em marketing, por exemplo, e vou dividir pelo meu número de vendas. E aí eu vou saber quanto, em média, eu pago para adquirir um cliente. E por que, Lu? Nós falamos clientes e não vendas. Porque nós acreditamos que quando você conquista um cliente, você vende para ele novamente, em algum momento, que nós chamamos de LTV. Sim. Que é o tempo de vida desse cliente com você, que é um outro indicador de sucesso que vai ser diferente para algumas empresas. Tá. Por exemplo, uma academia, isso é indispensável, porque a academia você vai ter retenção. Muitas vezes você não paga o CAC, que é o custo de aquisição daquele cliente, na primeira mensalidade dele. Só que se você tem um LTV, você tem ciência disso, você consegue acompanhar o seu caixa para saber por quanto tempo você pode investir até que esses clientes te deem ROI. Olha, Entendeu? que bacana. Não, e é uma engenharia, né, de informações ali que você precisa saber para poder fazer uma conta que às vezes é tão simples no final, né? Mas que precisa de muito, muito olhar aí, muita estratégia. Bom, para empresários e gestores que estão começando, por exemplo, a implementar funis de vendas, qual é o conselho mais importante que você daria para garantir que o funil seja realmente eficaz, que traga resultado não só a curto prazo, mas também a longo prazo, Luciano? Primeiramente, comece hoje. Já era para ter começado se você não começou. Isso é o mais importante, tá, Lu? E o segundo, acompanhar isso, entende? Porque tudo aquilo que você coloca a sua mão, com atenção, que você se dedica, funciona. Então, a gente sabe que o empresário, o gestor, ele não tem tempo para fazer isso. Mas um dos erros mais comuns, que inclusive eu até deixei passar essa resposta, é contratar agente júnior para tocar a sua operação. Se você fosse hoje no médico para fazer uma cirurgia no seu coração, Lu, você preferiria escolher fazer com um médico experiente ou com alguém que está começando? Com certeza. Entendeu? É a mesma coisa o marketing. Você está colocando dinheiro de um lado e você precisa que saia resultado do outro. Você não pode colocar na mão de quem está começando, está aprendendo. E essa pessoa não vai ter oportunidade? Vai. Só que ela precisa ser supervisionada, acompanhada para alguém que tem experiência, alguém que sabe fazer isso. Esse é um dos erros. Então contrate gente boa. Caro é uma frase do João, tá? Não vou roubar seu direito autoral aqui não, João.
caro é pagar barato naquilo que não dá resultado. Então, se você coloca dinheiro, seja R$1.000, seja R$1, seja R$100.000, não dá resultado, é caro. É verdade. Entende? Agora, se você coloca, dependendo das suas condições, né, da sua capacidade financeira, R$100.000 e retorna 1 milhão, pô, é barato. Opa. E até uma curiosidade sobre marketing. Quanto mais você investe, proporcionalmente, o teu resultado, ele é menor. Por exemplo, é muito fácil eu falar assim de um case meu aqui, olha, eu coloquei R$1.000 em uma campanha, por exemplo, e retornou 20, 30 mil. É muito comum, porque se eu estou vendendo, por exemplo, cama, que é um produto de ticket médio de 3, 4 mil, são 4 camas. E às vezes eu paguei isso tranquilamente. Agora, quanto mais dinheiro você coloca, poxa, eu estou colocando 50 mil. Você transformar esses 50 mil agora em 2 milhões, na mesma proporção, é muito mais difícil. Então, por isso que tem que ter uma maturidade, tem que ter um time para entender. Porque às vezes, aquele pequeno empresário que começou a anunciar, começou a investir, ele investiu R$1.000 e teve 10 mil. Então, ele tinha expectativa que ele ia colocar, então, por exemplo, R$20.000 e faturaria 200 mil. Às vezes não é realidade. E às vezes no negócio dele não é lucrativo. Também tem esse ponto. Tem empresas que têm resultado de faturamento, mas na hora que ele faz a análise, ele vê a margem de contribuição dele, ele vê quanto sobra no final, na última linha, depois que ele pagou os impostos, ele fala, pô, não valeu a pena. E não valeu. Aí ele tem que testar uma nova estratégia, mudar o rumo. Por isso é importante acompanhar. Esses números, eles iludem. Também. Entendi. Nossa, muito bom. Bom, a gente falou da Let's Sale aqui já, né, algumas vezes, entendendo aqui o que vocês fazem e tudo mais. Eu queria que você falasse o que vocês realmente fazem, quais são as entregas e o que o empresário, por exemplo, pode esperar quando contrata uma solução de vocês. Perfeito. As nossas entregas na prática, Lu, nós vamos entregar os seus anúncios, a sua estratégia, a configuração do seu CRM, as automações necessárias para isso funcionar, treinamentos e um acompanhamento contínuo. A espera que ele pode ter resultados. Claro que os resultados nunca vão depender 100% da gente. Existem fatores mercadológicos que podem estar dentro da empresa do cliente, como no mercado mesmo. Então, por exemplo, se um teu concorrente investe muito mais que você, isso vai afetar teu mercado, mesmo que você seja melhor. Isso é um fator importante, mas ele pode contar com a gente que ele vai ter todas essas entregas que eu mencionei aqui e resultado. A gente vai construir isso juntos. Nós somos uma empresa que tem visão empreendedora e um DNA de startup. Então, a gente gosta de pôr a mão na massa, gosta de realmente entender e a gente tem paixão pelo aquilo que a gente faz. A gente não faz só pelo dinheiro. Claro que a gente gosta de dinheiro, com certeza, mas é pelo que a gente faz por amor também, Lu. Eu sei que esse papo ele é meio assim, mas quando eu pego a minha história, a história do João, da forma que a gente se conectou, a gente sabe como isso impacta realmente as nossas vidas e as pessoas. A gente transforma, direto e indiretamente. Verdade. E onde que as pessoas podem acompanhar você, por exemplo, para aprender mais sobre o seu trabalho, para conhecer um pouco mais? Me dá uma direção aí, uma rede social, alguma coisa onde você fala mais sobre esse assunto, Luciano? Perfeito. Você pode me acompanhar no meu Instagram pessoal, que é o luciano.souzajr, que vai estar aqui. O Instagram da Let's Sale, @Let's Sale, e do João Marcos Ernesto também. A gente produz muito conteúdo legal no Instagram dele também, onde a gente traz conteúdos mais densos, tá? Explicando realmente como fazer uma estratégia, como resolver determinados problemas. A gente sempre coloca uma caixinha de pergunta para as pessoas poderem fazer perguntas e o João responde também. É bem legal, Lu. Não, é bem bacana. Eu também entrei lá no seu Instagram e eu vi, você falou sobre alguns... Foi muito legal, porque eu também estava tentando entender aqui sobre a Let's Sale pra gente fazer essa entrevista, esse bate-papo. E aí eu entrei lá no Instagram e vi você explicando sobre alguns conceitos, algumas coisas. Eu falei, nossa, olha, mas muito bem explicado, como eu nunca tinha ouvido, assim. E coisas que às vezes eu não entendia dessa parte comercial, né? Então, fica a dica aí pro pessoal que tá acompanhando aqui o nosso bate-papo para entrar lá no Instagram do Luciano e acompanhar esses conteúdos lá, para poder aprender também, né? Porque eu acho que a gente que está nessa parte nesse mercado de empreendedorismo e tudo mais, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo e principalmente quando o assunto é vendas, né? Bom, você falou que a Let's Sale, ela vem para atender hoje o mercado imobiliário, que foi aqui um mercado que você chegou, que você curtiu, que você está tendo mais afinidade nesse momento. A princípio é isso, né? Mas fala um pouquinho sobre essa sua experiência, Luciano. Perfeito. Um ponto muito importante sobre o mercado imobiliário, porque a demanda de lead para o corretor é muito importante, tá? Isso. Então, antigamente, por exemplo, o plantão que os corretores faziam em, por exemplo, frente de supermercados, avenidas movimentadas, isso já trouxe muito resultado. Só que hoje nós temos uma máquina poderosíssima de compra, de venda, de negociação na nossa frente, que é o nosso celular. Nós usamos isso para comprar
e para vender. E o corretor precisa disso, o corretor precisa ter lead, até porque as imobiliárias, isso é uma dor de mercado, como eu trabalhei com várias imobiliárias, tenho muitos amigos que são do mercado, são corretores, coordenadores, gestores de grandes incorporadoras ou imobiliárias. Qual uma dificuldade que eles têm hoje? Trazer corretores bons e reter esses caras no time. Então, o que eles fazem para manter esses bons corretores? Bons produtos, boas comissões e lead, demanda para esse cara, porque o corretor ele é 100% comissionado. Então, a nossa visão é ajudar essas empresas hoje, né, nossa missão no caso, a gerar demanda para esses corretores, para reter os talentos e, obviamente, aumentar o faturamento, o VGV, que nós chamamos, que é o valor geral de venda das imobiliárias e corretoras, e distribuir muita comissão. A gente quer pôr dinheiro no mercado, né? Então, se o corretor vende, ele tem comissão, o mercado se movimenta e é o que a gente busca. Com certeza. Bom, mas continuamos aqui então, ó. Considerando a sua experiência, por exemplo, nas áreas de vendas, de marketing, né? Você já passou aí, como a gente falou, por várias empresas. Como que você utiliza o planejamento tático para integrar essas duas funções de forma eficaz dentro das empresas? Perfeito. O planejamento tático é uma coisa muito legal. Isso eu aprendi com o João Marcos, inclusive, tá dentro do método dele. É basicamente o como mesmo. Então, você pega o planejamento estratégico, que é o desdobramento ali da missão, da visão, do valor da empresa, dos valores da empresa, e você desdobra isso. E o plano tático é como fazer isso. Como faz cada coisa, o prazo para entregar cada coisa. Então, é muito importante ter esse planejamento para você saber aquilo que vai ser feito e quando vai ser feito. Então, não é só uma estratégia bonita, eu quero chegar em tal lugar. Isso é lindo, tá? Mas como eu vou chegar nesse lugar? Te dá muita risada, tem uma brincadeira interna que nós fazemos nas palestras, que é imitar o Pablo Marçal. Eu quero saber o como. Tarará, tarará, tarará. Tarará, tarará, tarará. E aqui tá o plano tático na prática, tá? Então, esse profissional faz isso, a gente precisa disso em tanto tempo, aqui a gente investe isso. É esse desdobramento do dia a dia. Tarará, tarará, tarará. Perfeito. Show de bola. Bom, a implementação de CRM que você falou, que eu acho bacana falar, é um componente chave, né, numa estratégia de vendas. Quais dicas que você pode compartilhar hoje sobre a personalização e também a configuração dos CRMs para diferentes tipos de negócios? Perfeito. Você que é empresário que está ouvindo isso aqui, você precisa saber que você precisa de um CRM. Sem CRM, você não consegue controlar quantas ligações o seu vendedor fez, quantas mensagens ele mandou, ele recebeu. Você, por exemplo, perde oportunidades. Imagina uma imobiliária. Imobiliária tem aquele cliente que falou assim, olha, eu não estou no momento de comprar hoje, não é meu momento, mas eu quero comprar o alugado daqui a 6 meses. Como, humanamente falando, você vai lembrar? Se por dia você atende 10, 20 pessoas, você vai esquecer. Esse cara vai lembrar, na hora que ele entrar no Instagram para falar com você, já vai aparecer um anúncio de um concorrente, ele vai clicar e vai comprar com esse cara. Isso é muito comum. E o CRM, ele vem com o objetivo de facilitar isso. Então, ele dá facilidade para que o vendedor, o corretor, consiga se relacionar com esse cliente, fazer a gestão desse relacionamento. E para o gestor da equipe, ou para o empresário, o CRM, ele ajuda você a ter controle desses números. Porque, por exemplo, lembra que eu falei assim, que o CAC, que lá é o custo de aquisição do cliente, ele basicamente é quanto você pagou por cliente depois que você vendeu, ok? Tá, como eu vou saber se meu CAC tá bom ou se meu CAC tá ruim? Eu preciso saber quanto eu investi em marketing, quantas vendas eu fiz, mas só isso não me responde nada. O que vai me responder também é quantos atendimentos eu fiz. Porque se, um exemplo, tá? Faz de conta, eu fiz um anúncio para vender uma casa, ok? Chegaram 1000 leads, ok? Desses 1000 leads, eu fiz uma venda. Isso é bom ou isso é ruim? 1000 leads para uma venda é ruim, entendeu? Mas eu não vou saber se foram 1000 leads atendidos ou se não foram, se eu não tiver um CRM. Então, o CRM, ele vai ser esse termômetro. Porque se eu falar para você assim, olha, eu vendi uma casa nesse mês, pode ser maravilhoso, mas você não sabe quantas ligações eu fiz, quantas pessoas eu atendi. A mesma coisa. Tá, você fez uma venda só esse mês. É bom ou ruim? Depende. Você falou com 10 pessoas. Se você tivesse falado com 100, você teria vendido 2 casas ou 3. Então, ele é esse termômetro no nível de saber se está ruim e também de saber se há produtividade. Porque o vendedor, dependendo do mercado, por exemplo, que é o caso do mercado imobiliário, ele não vende todo dia. Às vezes, ele vai vender um imóvel, 2, 3, dependendo do tipo de imóvel que ele trabalha. Se é popular, se é alto padrão. Mas o que acontece? Qual é a produtividade dele? A produtividade é saber com quantas pessoas ele falou. Quantas PACs, que é a proposta de análise de crédito, ele subiu. Entende? Sem o CRM você não tem isso, ele pode falar qualquer coisa para você. Entendi. É a melhor maneira de você acompanhar ali a gestão da sua equipe, né? E tem um detalhe legal. Dentro do CRM, a gente cria um processo de vendas prático, normalmente visual. Então, é importante que você escolha um CRM que seja visual, que seja intuitivo, que seja prático. E aí, você, por exemplo, cria o processo. A primeira abordagem, um exemplo, tá? Primeira apresentação, envio de proposta. E aí você também consegue saber em quanto tempo cada cliente fica em cada fase,
Qual é o gap de cada vendedor ou corretor? Tem corretor que, por exemplo, ele é muito bom no fechamento, só que ele é muito ruim na primeira abordagem. Então, na hora que aquele lead, aquele visitante lá no stand de venda chega, ele perde aquele cara. Mas aqueles que ele consegue se conectar, ele vende. E tem outros que é o contrário. E você consegue olhar para isso com calma e falar assim, tá, como eu mudo isso? Eu pego esse corretor que é muito bom de fechamento e melhoro a abordagem inicial dele. Esse que é muito bom de abordagem inicial, ele não tem força de fechamento. Vou treinar ele nisso. Então, você não tem essa visão se você não conversar muito com o seu time, se você não acompanhar como uma ferramenta. Verdade. Nossa, que bacana. Bom, no seu papel de gerente de receita, como é que você equilibra a gestão criativa com a análise de dados para gerar os resultados aí que são, né, resultados tangíveis? Tá, uma ótima pergunta, Lu. Isso não é fácil. E eu não conseguiria fazer isso hoje sem a inteligência artificial. É mesmo? Então, todo gestor hoje tem que estar atento à inteligência artificial. Ou você usa ela ou ela te substitui. Porque a evolução dela está muito rápido, a percepção, a velocidade de processamento dela está muito rápido. Então, eu vou dar um exemplo de forma simples, tá? Um trabalho simples, como gerente de receita, nós estamos criando o nosso processo comercial, formatando os nossos produtos para lançar realmente para o mercado, como eu falei para você, Lu. Tá, como eu vou avaliar se meu processo comercial tá bom? Quem é melhor que eu para fazer isso? Ou um gestor mais sênior, ou a inteligência artificial. Então, por exemplo, eu mando o meu playbook de vendas com todo aquele processo que eu já mencionei para você para a inteligência artificial. Ele já conhece o meu processo, sabe meus objetivos, meu público ideal, tudo certinho. Faço uma reunião usando uma outra inteligência artificial, que é aquela que nós falamos na nossa call, que é o TLDV. O TLDV, Perfeito. Por exemplo, ele transcreve. Então, ele anota tudo que eu falei. Pego aquilo e mando pro chat GPT. Falo, me detona aí. Aí um feedback. Nas costas. Mas aquilo ajuda, aquilo transforma e aquilo faz com que eu crie um processo. E como você continua usando o ChatGPT, por exemplo, tá? Pego todas as minhas atividades, cria um plano de ação de entregas com prazos para isso. Ele é mais rápido que eu, ele é melhor que eu. Minha cabeça está ocupada. Ainda que eu seja um cara que performa muito, por exemplo, eu tenho situações pessoais, a cabeça se distrai, tem aquela ressaca criativa, existem vários fatores. A inteligência artificial não tem nada disso. Ainda, né? Que ela tá ficando plena, né? Ela tá ficando muito inteligente. Ela tá plena. Então, a inteligência artificial e outras ferramentas, tá, de gestão de projetos, de gestão de clientes, fazem-lo com que a gente consiga fazer uma gestão mais eficiente, ok? E transformar, mas principalmente se adaptando todos os dias. Perfeito. Bom, você mencionou que muitas vezes o marketing de empresas não vendem, né? E tanto que o método do João é esse, né? Marketing que vende, né? Quais são as armadilhas comuns que as empresas caem mais frequentemente? Como que elas podem evitá-las? Armadilhas mais comuns, perfeito. Uma delas, tá? Que marketing é comunicação visual. A comunicação visual faz parte do marketing e é um elemento muito importante, tá? Mas o marketing ele tem que estar alinhado com o teu planejamento estratégico. Outro ponto, marketing e vendas muito distante. Como assim muito distante? A equipe de marketing é uma, a equipe de vendas é outra, só que quando elas estão muito distantes, elas se chocam. A empresa não bateu as metas. A equipe de marketing culpa a equipe comercial. Olha, vocês não sabem converter os leads, vocês atendem mal os clientes, a demanda de leads que nós mandamos. E a equipe comercial, olha, mas vocês geram leads ruins, os leads estão todos desqualificados. Isso é muito comum. Inclusive, como gerente de receita, que é até uma formação que nós temos hoje na Marketing que Vende, que o João está ministrando com outros experts do mercado, nós estamos formando profissionais de gestão de receita, que é o profissional que faz a gestão de marketing e vendas. Ele acaba com essa briga, ele vai pensar em todas as estratégias de marketing, pensando em gerar receita. Vou fazer um evento para gerar receita? Como que eu vou preparar meu time comercial para atender essa galera de uma estratégia para que isso gere receita? Sim. Vou fazer um anúncio na TV, um exemplo, se for uma empresa que vai investir na TV, ou obviamente o tráfego pago, como que eu vou acompanhar isso no dia a dia, pegar na mão da minha equipe para transformar isso em receita, em vendas? Então, os principais desafios aí, erros são esse choque entre marketing e vendas, Sim. essa confusão e contratar, obviamente, gente ruim e barata. Então, tudo aquilo que você paga barato pode ser caro, que eu já até falei. Esse é um dos grandes desafios. Marketing bem feito é caro. Uma cirurgia plástica bem feita é cara. Um chocolate de qualidade é caro, você já não está mais achando no mercado. Marketing não é diferente, entende? É uma profissão técnica. E outra, as pessoas confundem muito o marketing de influenciadores, aquilo que a gente vê na internet, que funciona no pessoal para a empresa. Internet, Instagram, Facebook, TikTok, é entretenimento. A gente pode usar também para educação, também uso para educação, mas é entretenimento. Você senta ali após o almoço, vê palhaçada, dá risada. E às vezes eu falo assim, não acredito que eu tô rindo disso. Mas se for aquele marketing pensado para uma empresa que vai vender às vezes uma coisa de necessidade, que é, poxa, eu só vou trocar o pneu do meu carro quando o meu carro quebrar, furar o pneu.
Correto? Quando eu estiver quase levando uma multa. Isso normalmente, a não ser que a pessoa seja muito apaixonada, ou seja, um upgrade, normalmente isso é chato. Então, eu preciso transformar esse anúncio, essa estratégia em algo legal. E não confundir pensando que eu vou postar todo dia sobre pneu e a pessoa vai comprar por causa disso. Isso funciona para influenciadores que estão vendendo estética, estilo de vida, humor, entretenimento. E essa é uma confusão muito comum, Lu. Com certeza. Bom, com o mercado em constante mudança, como que você se mantém atualizado sobre tendências, inovações de marketing digital, para você continuar também oferecendo as soluções relevantes para os seus clientes, né? Perfeito. Lu, eu faço isso hoje, tá? Eu tô fazendo uma formação executiva de líderes de receita, da Marketing que Vende, tá sendo fantástico. Lá nós estamos estudando marketing, vendas e gestão. Então, esses 3 pilares. Então, marketing, como fazer um planejamento estratégico, como produzir conteúdos, tá? A parte comercial, como fazer um processo de vendas, CRM, playbook, como contratar bons vendedores. A galera que está ensinando isso são pessoas que são diretores, são empresários, pessoas que já tiveram muito resultado, incluindo o João, que é o principal mentor, e também a parte de gestão, onde a gente entra hoje lá na nossa formação, na parte de gestão de como fazer gestão de equipes, como fazer gestão de processos. Então, eu estou fazendo essa formação recentemente. Eu sempre faço cursos, normalmente todo ano eu procuro fazer 2, 3 cursos novos, acompanho as tendências relacionadas à inteligência artificial e pergunto muito para o ChatGPT, porque ele é mais rápido que todos nós e a gente tem que utilizar ele. Adoro. Luciano, mas é isso, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais, as suas palavras finais aqui sobre o trabalho que você está desenvolvendo, né? Sobre esse momento da sua carreira. Sempre, eu acho assim, sempre tem momentos importantes, mas entendo que montar uma empresa agora como a Let's Sail, né? Que vem atendendo aí uma expectativa sua mesmo de mercado, de abordagem, como atender seus clientes e tudo mais, é sempre um grande desafio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse momento, como é que você está, né, transitando por isso, como é que você está, enfim, participando desse processo aí. Tá, eu tô muito feliz, porque por mais que eu obviamente fiz alguns outros projetos nos quais eu era um líder ali dos projetos, mas ter o seu próprio negócio é uma fase muito legal da vida. Acho que todo mundo poderia ter essa oportunidade em algum momento, faz muito sentido. Não é simples também, nem todo mundo pode aprender. Talvez eu seja um cara muito bom técnico, eu vou descobrir descobrindo os desafios. Sim. Mas eu tô muito contente porque eu trabalho com uma pessoa que eu gosto muito, né? Onde ele entra com essa expertise mais de estratégia, eu entro com essa expertise mais operacional. Então, por exemplo, eu sou um profissional bem operacional, hoje eu consigo operar em diversos campos ali de criação, enfim, do marketing. Então, a minha expectativa é realmente entregar resultado, fazer isso acontecer, trazer pessoas boas pro time. Nós sabemos que nós vamos precisar de boas pessoas, porque o negócio é feito de pessoas. Eu tô muito contente de poder compartilhar isso com você em primeira mão, Lu, e todo mundo que tá nos assistindo hoje, tá? Ah, que legal. Bom, vamos repetir a rede social, a sua é arroba? @luciano.souzajr e @Let's Sail. Let's Sail, é o nosso se perfil. escreve L-A... Não, é L-E, desculpa, L-E. T-S-S-A-L-E. Que vamos vender. Vamos vender, é isso aí. Bom, perfeito, Luciano. Foi muito bom conversar com você. O Conectados é um podcast, assim, de negócios, né? Então, ele é bem objetivo e direto. A gente quer saber qual é o seu negócio, como que você ajuda as pessoas e trazer essas informações que você trouxe aqui hoje. Então, quero te agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite de participar. E você estará na nossa playlist aí, né, com a Let's Sail, para que as pessoas também conheçam e tudo mais. Então, quero agradecer aqui por você compartilhar suas visões, suas estratégias, né, a maneira como você está vendo o marketing hoje. É muito importante ter gente jovem assim, tendo esse olhar para as vendas, porque eu acho que vendas é o propulsor de qualquer negócio, né? Não adianta você montar um negócio se você não tem esse olhar para as vendas. Então, quero te agradecer, muito obrigada. E quer deixar suas considerações finais aí também? Perfeito, Lu. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com você, com a sua audiência, sobre o nosso negócio, tá? Nosso sonho que está se tornando realidade. Sim. Nós temos, obviamente, experiência, nós sabemos fazer isso. E nós estamos sempre atentos às novidades. E eu quero dizer para você que é empresário, não perca tempo. Crie um processo comercial eficiente, mas chame pessoas especializadas, ainda que não seja Let's Sail, não faça isso sozinho. Sim. A não ser que você seja um empresário que é comercial. Mas se não for o seu caso, tem empresários que não são comerciais. Sim. Você tem que estar ciente disso e tem que trazer gente boa. Inclusive, muitas vezes, gente melhor que você para fazer isso. E aí, óbvio, tem a Let's Sail com essa expertise, com essa vontade de fazer, e outras empresas que, se não for o nosso caso, mas não faça sozinho, que vai dar ruim. É verdade. Muito obrigado. Luciano, então, obrigada. Gente, esse foi mais um Conectados, uma experiência de podcast que conecta você aos negócios. Então, a gente encerra por aqui
Quero agradecer a todos e até o nosso próximo. Fomos. Bye.